Bom dia! Mais uma semana começando e nesta segunda a gente destaca o trabalho do Tribunal de Contas do Estado na capacitação de novos gestores. Um curso na capital vai reunir mais de 2.000 pessoas, entre prefeitos, presidentes de câmaras municipais, além de contadores e outros profissionais. Você vai conhecer também as novidades do Circuito Cultural Praça da Liberdade e tem ainda os comentários de Roberto Amaral e o Campeonato Mineiro. Então, a gente vai começar agora falando dessa capacitação aí de novos gestores, municipais que vão aprender a lidar com o dinheiro público. Hoje, 80% dos novos gestores estão no primeiro mandato e 70% deles não conhecem nada do serviço público. Para falar do curso, a gente recebe Márcio Keles, diretor da Escola de Contas e Capacitação do Tribunal de Contas do Estado. Tem perguntas para ele? 3269-9069. Márcio, prazer tê-lo aqui, bom dia. Prazer meu, bom dia. E então, como é que é o perfil aí desses novos gestores? Parece que já tem muita gente querendo participar, isso já é bom, né? Excelente. Estamos com 3.000 inscritos pela internet, temos mais de 200 vagas ofertadas ao Estado de Minas Gerais, ou seja, batemos a nossa meta de 100% de previsão de 3.200 participantes de uma ação de capacitação que visa levar esses novos gestores do Estado de Minas Gerais, de 853 municípios do Estado de Minas Gerais, conhecimentos técnicos relativos a vários temas que eles necessitarão trabalhar ao longo desses 4 anos. Vamos trabalhar com orçamento público, que é um tema tormentoso para a maioria dos gestores que desconhecem as estruturas orçamentárias. Vamos trabalhar com contabilidade. As regras da contabilidade pública mudaram 100%, Mayra. A partir de 2014, 100% da contabilidade pública será mudada. E é importante que eles saibam agora como lidar com esses mecanismos da contabilidade. Temas relacionados à licitação, uma lei de 93 que até hoje está mal compreendida. E nós temos um agravante em relação a essa legislatura, porque desses 80% de renovação que tivemos nas nossas prefeituras, 75% desses novos gestores não são da esfera pública, não atuaram nessa área. Isso eu queria conversar com você, porque a gente fica pensando assim, você ter uma pessoa que vai assumir uma cidade, às vezes é pequeno porte, grande porte, mas os problemas são muitos. Ela tem que entender um pouco. Então, esse seria o momento de dar pelo menos uma luz, vamos dizer assim. É importante participar, né? Sem dúvida. E é essa a preocupação do Tribunal de Contas, de levar a tempo e a hora, agora, no início do mandato, esses conhecimentos para que eles possam ter essas ferramentas necessárias para fazer o melhor mandato possível. E isso passa também pelos diretores, o presidente de câmaras, né? Porque se você também não sabe, não conhece a lei, você não sabe cobrar do executivo, né? Então é importante também ter isso. A palavra vereador, inclusive, a etimologia da palavra vereador nos dá esse sentido, né? Vem de verear, de fiscalizar, de controlar. Um dos principais papéis e funções do vereador é controlar a administração pública. Então, o nosso público-alvo também é formado pelos vereadores e presidentes de câmaras para que eles possam compreender esses instrumentos técnicos todos, para que eles possam cobrar e controlar a administração pública. Agora, esse curso começou em 2010, não foi? Mais ou menos? De uma forma sistematizada, sim. Nós temos uma resolução 3/2010 do Tribunal de Contas que criou o programa Tribunal de Contas com jurisdicionado. Então a gente vem fazendo de forma sistematizada desde 2010, mas muito antes disso, nós já percorríamos o Estado atendendo demandas de micro-regiões, das associações micro-regionais de municípios. Mas agora, este ano, nós nos superamos. Nós estamos com 3.200 agentes públicos, não apenas municipal. É interessante que o foco maior está sendo municípios, mas nós temos também servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, dos nossos analistas do Tribunal de Contas e servidores da organização da estrutura do governo do Estado de Minas Gerais. Então, esses 3.200 formam o conjunto do funcionalismo de todo o Estado de Minas Gerais. Vamos dar uns exemplos aqui. Quando vocês pegam essas demandas e os erros que acontecem, eles continuam sendo mais ou menos os mesmos erros? Ou varia muito? Há um padrão de erro recorrente. Problemas com relação ao orçamento. Não sei fazer um orçamento. Eu chuto, faço uma estrutura bem precária de orçamento e não consigo compreender que o orçamento é uma estrutura plural, onde eu tenho plano plurianual, eu tenho uma lei de diretrizes orçamentárias, eu tenho uma lei orçamentária anual. E como que eu
faço a integração dessas estruturas. Para cada programa, para cada projeto, eu preciso ter todo um detalhamento para realizar uma obra, por exemplo. Nós tivemos agora, na semana passada, noticiada um problema sério com uma escola pública de um município mineiro. Né? E os depoimentos que foram ao ar em toda a televisão do estado de Minas Gerais nos demonstraram que não havia sequer sondagem de solo. Isso faz parte de um projeto. O projeto tem que estar integrado com uma sondagem de solo, quando for obra, com um projeto básico, um projeto executivo, que dê o mínimo de condições para o gestor público de que ele tem elementos necessários e suficientes para construir de forma segura alguma obra. Algo interessante sobre isso é que na Europa, nos Estados Unidos, o tempo de maturação de um projeto leva-se, em geral, de 60% a 70% na fase de planejamento e 30% de execução. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário, né? Você não planeja nada e gasta a maior parte de todo o período executando, ultrapassando os valores orçamentários, não tendo o projeto básico e não tendo o projeto executivo, você não vai saber o como fazer. Aí vai fazer de novo, vai fazer mal feito. Porque a gente sabe que o que ele às vezes está achando que está economizando, né? Não precisa qualquer projetinho, a escola é um piso só, não precisa de pensar muito em fundação, muito rigorosa e tal. Mas se aquilo não funciona, aquilo vai ruir como ruiu e é dinheiro público jogado fora, o nosso dinheiro jogado fora. E aí vai ter que construir de novo, é mais dinheiro que podia estar colocando em outra coisa. E esse padrão de irregularidade nos leva a perceber que ocorreram problemas prévios do planejamento e muito provavelmente também relacionados com a licitação. Provavelmente você não tinha elementos suficientes para levar a um certame licitatório uma obra que não tinha o mínimo de detalhamento possível. Mas nós temos outros padrões de irregularidades, como fracionamento de licitação, nós temos irregularidades com dispensa e inexigibilidade de licitação, irregularidades com relação à indicação de marca, direcionamento da licitação para determinado fornecedor. Então, esse tipo, há um leque muito grande, muito variado de irregularidades que nós queremos evitar que ocorram com relação a uma capacitação do porte que nós estamos construindo. Então, nós temos diversas oficinas que vão levar a esses gestores públicos o conhecimento necessário para que eles não cometam irregularidades dessa natureza. Teremos a participação, serão órgãos parceiros do Tribunal de Contas, o Ministério Público do Estado, o SEBRAE, a Assembleia Legislativa, a CEMIG, a Fundação Dom Cabral, todas são instituições que acreditaram nos propósitos dessa nossa capacitação e aderiram ao nosso projeto. E, se Deus quiser, faremos um trabalho que será muito importante para todos eles. E o outro problema que a gente percebe também nas administrações novas, né, é que, às vezes, já tem uma equipe consolidada, que já conhece, né, já está encaminhada, aí muda o prefeito, aí todo mundo vai embora e começa outras cabeças, e começa tudo de novo. O que o setor privado chama de turnover, né? Essa renovação muito forte do quadro de pessoal. A gente sabe que a gente quer entrar no lugar e quer pôr pessoas de confiança da gente, né? O braço direito da gente, mas tem que tomar um pouquinho cuidado com isso, né, Márcio? Você tem que tomar cuidado não apenas com relação àqueles gestores que participam das estruturas de planejamento, ocupam posicionamento estratégico dentro da organização. Essas pessoas é natural que você eventualmente troque, mas que troque por pessoas que estejam realmente da área, que sejam da área, que tenham conhecimento suficiente para passar ao seu pessoal de segundo, terceiro escalão o conhecimento necessário. Agora, quando você tem uma renovação que não é apenas do posicionamento estratégico, mas também renova os escalões para baixo, você está levando embora, jogando embora todo o conhecimento, toda a memória da administração pública. E ao colocar pessoas que, via de regra, não são do setor, você está comprometendo toda a sua futura administração. E isso tem acontecido de forma recorrente em pequenas e médias estruturas administrativas do nosso Estado. Isso é muito temerário. E é por isso que nós vamos levar o debate, nós vamos suscitar o debate, porque, Mayra, não é só o conhecimento técnico. É muito importante que a gente consiga despertar a consciência dessas pessoas, para que eles consigam levar o cidadão para dentro do espaço público político e fazer
que nesse despertar de consciência, essas pessoas se sintam capazes também de ajudar a preservar a água que nós bebemos, né? O ar que nós respiramos, evitar essa poluição toda que existe, evitar a depredação do patrimônio público, as árvores, os bancos, as escolas, os postos de saúde. Tudo isso é muito importante. Então nós precisamos trabalhar além da questão técnica. E nós vamos trabalhar, tem uma oficina que está relacionada com a transparência da gestão pública. Pois é, isso que eu ia te perguntar, desculpa, porque agora, assim, com essa transparência que a pessoa, né, o político agora sai, ele tem que prestar conta do que ele fez, senão ele não consegue nem se reeleger. E a gente viu, né, não sei se foi semana passada, parece que teve cidades mineiras, o pessoal voltou às urnas para eleger porque não conseguiram provar as contas, não estava batendo. Então isso aí também deve ser uma preocupação hoje. Hoje não dá mais para você achar que vai sair numa boa e vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Isso vai prejudicar. Os tempos mudaram, e é muito bom, né? Que mudaram. Mudaram para melhor, mudaram para colocar o cidadão no centro das atenções. Hoje nós todos, graças a Deus, temos uma lei, a Lei de Acesso à Informação, que permite a qualquer cidadão ter acesso em tempo real. Isso é uma obrigação do poder público, do gestor público, de fornecer em tempo real as informações sobre os contratos, com quem faz o contrato, qual o valor do contrato, os aditamentos contratuais. Via de regra, há muita irregularidade nesses aditamentos contratuais. Então, nós temos condições hoje, qualquer um, de cobrar do poder público essas informações necessárias para o aperfeiçoamento da gestão pública. Colocar a voz, assim, o que precisa mais, né? Obras que comecem e que talvez na outra gestão, talvez não seja a mesma linha, mas que saiba a importância daquilo e dê continuidade àquilo. Não fique com essa mão de obra parada, esses negócios que é dinheiro que a gente estava falando, jogado fora, né? Sem dúvida. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz textualmente que eu não posso hoje dar início a uma obra, sendo que as anteriores não tiveram o seu encaminhamento adequado. Eventualmente, você pode ter problemas estruturais com a obra, mas eu não posso deixar de fazer a obra porque ela foi iniciada pelo meu inimigo, o adversário político. Isso jamais posso fazer. É dinheiro público, recurso que é de todos. Essa consciência, né? O dinheiro é público, gente. Mesmo que o outro tenha usado, não é meu amigo, não é do meu partido, mas se for dinheiro público, é da pessoal dessa cidade. Então vão usar, vão terminar, vão fazer. É essa consciência que vocês também querem despertar lá, né? A rivalidade política tem que ficar distrita ao pleito político, ao momento eleitoral. Ao povo, né? Passada essa etapa, é a etapa de que você reunir com a sua equipe, chamar a população. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala isso o tempo todo, da importância das audiências públicas para qualquer assunto, não é só orçamentário não, para discutir passe estudantil, para discutir quais são as melhores políticas públicas que o cidadão deseja. Enfim, eu tenho um plano de governo que foi levado ao conhecimento da população ao longo do período eleitoral, mas vencida essa etapa, eu preciso reunir com a minha equipe e construir da forma mais legítima possível aquilo que é o desejo da população. Na realidade, o gestor público precisa se conscientizar que ele é apenas um vetor, um meio pelo qual a população o colocou ali para executar projetos de interesse majoritário. E é esse despertar de consciência que nós vamos trabalhar também ao longo da nossa primeira conferência de controle externo, agora, na quinta e sexta dessa semana, no Expo Minas. Ok, então, Márcio, muito obrigado pela participação aqui no programa, os esclarecimentos. Tomara que esse trabalho de vocês realmente mude cabeças e que a gente tenha aí cidades mais desenvolvidas, mais bem planejadas, né? É o nosso desejo. Ok, então. Bom dia para você, sucesso lá no evento. Bom dia a todos, muito obrigado. Vamos ver como é que está o tempo agora na capital? Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, saída aí para 040. O trânsito tá bom aí agora, hein? Céu com muitas nuvens, mas o solzinho tá aparecendo aí, ó. Nesse momento, 20 graus na capital e umidade do ar 88%. Veja no mapa a previsão do tempo para hoje em todo o estado. Segunda-feira com tempo nublado e pancadas de chuva no norte, Jequitinhonha, centro e Rio Doce. Nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada no noroeste e sudeste. Nas demais áreas, parcialmente nublado. Extrema, no sul do estado, registra a mínima de 11 graus e a máxima pode chegar a 32 em Coração de Jesus, no norte. Na capital, os termômetros variam entre 18 e 24 graus. Não saia daí. No próximo bloco você vai conhecer as novidades do Circuito Cultural Praça da Liberdade e a parceria aqui com a Rede Minas. Tem perguntas? Já pode mandar. 3269-9069.